Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos. Tivemos um probleminha técnico aqui, desculpem o atraso. Vamos começar, então, o nosso encontro de hoje, lendo uma página do livro Pão Nosso, intitulada Convenções. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2:27. O sábado, nesta passagem evangélica, simboliza as convenções organizadas para o serviço humano. Há criaturas que por elas sacrificam todas as possibilidades de elevação espiritual. Quais certos encarregados dos serviços públicos que adiam indefinidamente determinadas providências de interesse coletivo em virtude de ausência de um selo minúsculo. Pessoas existem que, por bagatela, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Ninguém ignora o lado útil das convenções. Se fosse totalmente imprestáveis, o Pai não lhe permitiria a existência no jogo das circunstâncias. São tabelas para a classificação dos esforços de cada um, tábuas que designam o tempo adequado a este ou aquele mister. Todavia, transformá-las em preceito inexpugnável ou em obstáculo intransponível constitui grave dano à tranquilidade comum. A maioria das pessoas entende-a ante da própria obediência a Deus. Entretanto, o Altíssimo dispôs todas as organizações da vida para que ajudem à evolução e o aprimoramento dos filhos. O próprio planeta foi edificado por causa do homem. Se o Criador foi a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, por que deixarmos de satisfazer-lhe os divinos desígnios, pretendendo-nos as preocupações inferiores da atividade terrestre? As convenções definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem. Respeita-as na feição justa e construtiva. Contudo, não as convertas em cárcere. E é com essa reflexão que a gente eleva o nosso pensamento, agradece a espiritualidade maior, agradece a Deus, nosso Pai, pelas oportunidades, por esse encontro, por a gente estar juntos mais uma vez. Agradecemos a esse estudo, que a gente possa internalizar e elevar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, que a espiritualidade maior, que Jesus possa amparar cada lar que está aqui assistindo a palestra, possa amparar o nosso orador, trazer-lhe tranquilidade, trazer-lhe intuições boas e ampará-lo neste momento de estudo. Agradecemos, Senhor, por tudo e que assim seja. Bem, então nos resta chamar o nosso orador da noite. Eu não sei se vocês conhecem, é o Elimar Cunha, está aí ele.
Elimar, seja bem-vindo. Fica à vontade. Obrigado, Qualquer coisa que você precisar, é só chamar aí que eu vou estar aqui, beleza? Beleza. Posso ficar à vontade? Já posso ficar à vontade, Rafa? Pode ficar à vontade aí. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva nessa noite. A gente gostaria desse início, e não por acaso, nós pedimos o Rafa essa página Convenções. Não por acaso nós escolhemos essa página. Uma página muito significativa, né? Quando nós escolhemos esse tema, nós não escolhemos esse tema hoje, né? Nós escolhemos esse tema há 5 anos atrás. 4 anos atrás. Naquele momento, a gente tinha começamos a fazer algumas reflexões em torno do mês de outubro, em torno das homenagens, né? É um mês que nós temos 2 datas de suma importância para o movimento espírita. O Auto de Fé de Barcelona e também a data de nascimento de Hippolyte Léon Denis Rivail, que mais tarde se torna Allan Kardec, com o aparecimento do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Naqueles dias, nós fazíamos algumas reflexões em torno de homenagens. Por que isso? E por que o tema tem um ponto de interrogação? Como homenageamos Allan Kardec? O Espiritismo ele traz um novo paradigma. Ele traz um novo paradigma até em torno das homenagens. Porque quando Allan Kardec vai trabalhar a questão das homenagens de além-túmulo, os espíritos fazem, através de um grupo de perguntas de Allan Kardec, a gente repensar algumas coisas. Não vamos ficar aqui nesse momento citando lá, mas eles fazem a gente pensar alguma coisa, para que nós também agora relembremos lá sobre a questão das homenagens. Qual é a visão que nós temos hoje? Qual é a visão que nós temos hoje das homenagens além-túmulo? Daqueles indivíduos que partiram, deixando o corpo físico aqui e dando continuidade às suas vidas imortais numa outra dimensão muito mais viva que a Terra. Muito mais viva do que nesse momento nós estamos aqui, nesse corpo físico. Porque os Espíritos nos trazem também a ideia de que o mundo original, o mundo natural não é aqui. Aqui é uma experiência carnal. O mundo original é o mundo dos Espíritos. Porque nós fomos criados em Espíritos. Muito bem. E naquele outubro de 2016, nós fazíamos essas reflexões. Como que nós homenageamos trabalhadores espíritas que já partiram? E aí nós escrevemos um texto de reflexão no perfil original, o perfil oficial da Comerge, criado pela nossa Federativa do Estado, lá no Facebook. Perfil oficial da Comerge, que é criado lá pelos nossos amigos do CERJ. E nós demos esse tema, né? Lá, qual seria a melhor homenagem a Allan Kardec? Aqui, como homenageamos Allan Kardec? É o mesmo texto. E aí nós trouxemos essas reflexões para cá, né? Por quê? Como que nós vivemos, por isso a página As Convenções. Depois vocês leem com o tempo aí o que o Emmanuel fala de convenções, né? Elas são necessárias, mas nós não podemos nos submeter a elas. Ó, olha que bacana, hein? Elas são necessárias, segundo Emmanuel, mas nós não podemos ser refém de convenções sociais. Então, a doutrina espírita traz um novo paradigma até sobre isso. E a gente já começa a falar sobre a homenagem a Allan Kardec nesse momento. Por quê? Como que nós homenagearíamos Allan Kardec? Como que nós homenagearíamos Allan Kardec? Sem querer fazer historicidade, que não é a nossa proposta aqui hoje, vocês vão perceber durante a nossa exposição. Ele nasce, então,
em 1804, 3 de outubro de 1804, vive os primeiros 10 anos, né, na França, e depois a sua família manda ele para Yverdun. Aí ele tem lá o contato com seu primeiro companheiro para dar suporte naquela existência, Pestalozzi. Então ele estuda lá cerca de 10 anos e retorna para a França. Fazendo uma síntese aqui da história dele, né? E aí ele se dedica na França à educação, a educação leiga. Monta um instituto semelhante ao de Pestalozzi, em Yverdun, na Suíça, e depois ele tem uns problemas, uns desafios com o tio. O tio era ligado a jogos e ele abre falência do instituto para pagar as dívidas do tio. E ele continua com a sua tarefa. Os biógrafos de Kardec, Zeus Van Tuyl, por exemplo, traz para nós lá que são 6 anos, né? Os biógrafos que a gente consultou, né? Que sempre consultou, o Zeus Van Tuyl e o Carlos Embaçaí também, né? E o que ele traz para nós? Durante 6 anos, para a gente entender um pouco que espírito é esse. Durante 6 anos, ele dá aula de graça na França. Fora todo o trabalho dele, ligado à educação francesa. Diversos livros de Allan Kardec à educação pública francesa. Pode clicar, Rafael. E aí, mais tarde conhece o segundo espírito que daria suporte à segunda tarefa. Um espírito que nós não podemos esquecer e que, graças a Deus, o cinema conseguiu enaltecer esse espírito que naquela existência estava ligado a um corpo feminino, Amélie Boudet, que é um espírito sensacional. O cinema conseguiu fazer isso. Mostrar o quanto que Allan Kardec, o quanto que o professor Hippolyte, por enquanto, ele precisava daquele suporte, daquela mulher do lado dele, dando o esteio de Allan Kardec. É muito bacana essa relevância que o cinema deu a essa mulher. Muito bem. E aí, a partir do ano de 1854, no ano de 1854, ele tem contato com a notícia do fenômeno por um amigo dele, senhor Fortier, que era companheiro de 20 anos da Sociedade Parisiense de Estudos do Magnetismo. Então, Kardec estuda 20 anos de magnetismo e o Fortier é um desses companheiros. Olha que bacana isso, hein? Na história. Isso no ano de 1854. No ano de 1855, ele assiste o primeiro fenômeno, né? Que fora intitulado as mesas girantes, que tinha aparecido na América primeiro, lá pelos idos de 1848, com as irmãs Fox, né? No condado de Hydesville. Mais tarde, ela vem para a Europa, esse jogo de salão, né? Vem para a Europa e não tinha a seriedade com que tomou a partir do ano de 1855. Era um jogo, era um divertimento de salão, né? Os biógrafos falam isso, divertimento de salão. Como é a dança do copo hoje? Aquela dança do copo não tem para nós nenhuma seriedade. É um jogo, né? Infantil para nós. Depois da doutrina espírita codificada, aquilo é um jogo infantil. Porque nós conhecemos o fenômeno, sabemos como que o copo move e sabemos quem é que move o copo. Por isso, para nós, é infantil. Não tem nenhuma seriedade. Muito bem. Aí, a partir de 1855, ele é convidado pelo senhor Carlotti e o senhor Carlotti leva ele até a casa da senhora Planemazon. Ali, ele vê pela primeira vez o fenômeno e percebe que havia algo por trás desse fenômeno. Havia uma ciência por trás. Só gostaria de estar lembrando aqui que ele já foi lá no Instituto Yverdun, já foi criança para lá, retornou pós-adolescência, já estudou 20 anos na Sociedade Parisiense de Estudos do Magnetismo, junto com Fortier, e agora ele está vendo o fenômeno.
Por que que ele observa que esse fenômeno tinha algo por trás? Pelo conhecimento do magnetismo, né? Muito bem. A partir de 1855, ele começa a estruturar todas aquelas informações, organizar todas aquelas informações que vieram de 1000 núcleos mediúnicos. Ele traz, organizar tudo aquilo que via de 1000 núcleos mediúnicos de todo o mundo, né? Algumas traduções dizem Centro Espírita. A primeira sociedade espírita foi fundada por ele mesmo mais tarde, em 1858. No início de 1858. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, ele colhia de núcleos mediúnicos, não de sociedades espíritas organizadas. Muito bem. Lança o Livro dos Espíritos em 1857, a 18 de abril. É nesse dia que nasce Allan Kardec. E é bacana porque nós já tivemos a oportunidade de fazer um vestibular num dos encontros de jovens. Não me lembro se na Comércio ou se no ESG-VR, onde a gente, no vestibular, a gente colocou lá essa pergunta, né? Quando nasce Hippolyte Léon Denisard Rivail? E lá numa questão, lá para 15, 16 da questão do vestibular, era uma atividade, uma dinâmica que mais tarde nós estaríamos discutindo de maneira doutrinária. Mais tarde, a gente coloca lá quando nasceu Allan Kardec, porque Hippolyte nasce em 1804. Allan Kardec nasce com o Livro dos Espíritos, com o advento do Livro dos Espíritos, na Galeria Palácio Royal, quando ele traz a lume o Livro dos Espíritos, com 501 questões. Muito bacana. Quando a gente quer homenagear Allan Kardec, a gente precisa lembrar de toda essa historicidade. Nós não vamos ficar. Fizemos uma síntese. Precisamos aí estar lembrando dessa historicidade. Precisamos estar lembrando de algo. Quando tiverem oportunidade, dá uma olhada lá no Obras Póstumas, Minha Missão, mas dá uma olhada também, são 2 textos, o que o doutor Demir, aquele médico francês que é médico dele durante a encarnação, e ele desencarna antes de Kardec, e ele traz algumas notícias, faz algumas advertências. Uma das advertências que ele faz é que ele precisava diminuir o ritmo. Se ele não diminuísse o seu ritmo, Kardec não tinha hora para dormir. Desde o início de 1855. Ele não tinha hora para dormir. Trabalhava noites inteiras. E durante o dia ele precisava ainda buscar os recursos financeiros. Dava aula, trabalhava como contador. Na época nós chamávamos de livreiro, né? Século XIX. Chamávamos de livreiro. Então a vida dele, o doutor Demir disse isso para ele. Que ele precisava diminuir o ritmo. Senão, é uma advertência, ele não daria conta de estruturar aquilo que havia sido programado no plano espiritual. Depois, mais tarde, ele traz uma outra informação para nós. A informação de que, se ele não diminuísse, ele não cumpriria a tarefa, né? Não cumpriria até onde daria a tarefa. Aí o doutor Demir fala uma outra coisa muito interessante, né? Ele diz assim para Kardec, que se não fosse aquele acúmulo de trabalho, se não fosse todo aquele ritmo dele, ele viveria na Terra mais tempo. Então, nesse momento, a gente afirma que Allan Kardec, ele deu a vida física em prol da doutrina espírita. Ele doou a vida física, segundo o doutor Demir, em prol da estrutura doutrinária espírita, porque ele é o agente central, né? É aquele espírito escolhido pelo Cristo, que é o governador do planeta Terra. Dentre outros espíritos, Jesus escolhe Allan Kardec para ser o coordenador dos trabalhos da terceira revelação que ele prometera. Se me amais,
prometera, e o João escreve no seu evangelho: se me amais, guardeis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador, que ficará convosco eternamente e que vos trará outras coisas, outras informações, que no momento não posso dizê-lo. Allan Kardec, a doutrina espírita é a promessa do Cristo inserida no Evangelho de João. E Allan Kardec é o espírito que Jesus escolheu. Agora, como que nós, espíritas, vamos homenagear um espírito que doou a própria vida? Quando nós falamos no início que a doutrina espírita, ela traz um novo paradigma sob o ponto de vista das homenagens, como que nós homenageamos Allan Kardec? Como que nós vamos homenageá-lo? Vamos pensar. De que maneira? Né? Erguendo uma estátua, né? Falando da historicidade da sua vida, de que ele era filho de magistrado, falar o nome da mãe dele, o nome do pai dele, o nome da mulher, nós já falamos, Amélie Boudet, onde ele nasceu, onde ele estudou, né? Quem eram os amigos, quem eram os companheiros mais próximos. Ó, como que nós homenageamos Kardec? Essa maneira de homenagear, importante, quando nós estudamos lá, estudamos a história, mas existe uma outra maneira para que ele, onde quer que ele esteja, né? Onde quer que ele esteja, se sinta realmente homenageado. Porque lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec trabalha isso com os espíritos, eles dão a entender, os espíritos sentem homenagem no plano espiritual, ficam felizes com essa homenagem? Depende. Né? Depende. Né? Quem é o espírito? Qual o grau de evolução desse espírito? Em que condição está esse espírito? Né? Nós somos espíritas, né? E aí a gente questiona isso tudo, que está lá no Livro dos Espíritos, né? Os espíritos recebem homenagem no plano espiritual de acordo com a sua capacidade, né? E que homenagem? Que tipo de homenagem? Né? E aí a gente vai pedir o Rafael, e aí o Emmanuel coloca aí, né? Convenções. A doutrina espírita vem trazer para nós um novo paradigma sobre convenção social. Data para nós espírita é convenção social, né? Homenagear alguém é ser muito fiel àquilo que o indivíduo foi. Mas vamos lá. Rafael, coloca o primeiro assunto. A gente vai fazer umas abordagens. Qual era a ótica? Se nós perguntarmos para o pessoal pensar um pouquinho, qual era a ótica de Kardec sobre o estudo? Qual era a ótica dele sobre o estudo? Como que ele definia o estudo? Como que ele achava que era o estudo? Como é que deveria ser? Para nós homenagearmos Kardec, nós precisamos saber isso, né? Alguém que doou a vida, alguém que deixou a vida física, segundo o Dr. Demir, ele ficaria aqui mais tempo se não fosse aquelas atribulações, se não fosse aquelas noites mal dormidas, se não fosse toda aquela dedicação. Pode passar, Rafa. Nós fomos buscar essa fala de Kardec lá na introdução do Livro dos Espíritos. E não por acaso a gente vai começar com o Livro dos Espíritos, né? Para a gente pensar aqui. Como a gente está mudando de paradigma, né? A gente tem uma outra visão hoje, uma outra visão de homenagens póstumas. Nós já temos uma outra visão. Ele mesmo trouxe essa nova visão para nós em toda a estrutura doutrinária. Olha o que ele diz. Por isto é que dizemos que esses estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como aliás o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Pode passar, Rafael. Anos são precisos para formar-se um médico medíocre e 3/4 partes da vida para chegar-se a ser um sábio. Clica. Como pretender-se, em algumas horas, adquirir a ciência do infinito? A pergunta que nós temos agora, quem estiver chegando agora, o tema é como homenageamos Allan Kardec. A pergunta que nós temos agora é: essa é a ótica
do movimento espírita ou cada um respondendo individualmente? Essa é a ótica que nós temos do estudo? Allan Kardec foi o único espírito que tratou a doutrina espírita com esse conceito. Nós não vamos encontrar isso em outro lugar. Se nós encontrarmos isso em outro lugar, a referência vai ser a introdução do Livro dos Espíritos. Foi o único espírito que tratou a doutrina espírita dessa maneira. Ele conceitua ela como ciência do infinito. Ciência do infinito. O que levou, segundo as informações que nós temos, muitos de vocês já devem ter ouvido isso, o Chico diz para nós, isso está nas obras biográficas, e naqueles indivíduos que viviam mais perto do Chico. Ele disse que o Emmanuel disse para ele, na época, que o Herculano Pires foi a melhor régua que mediu Allan Kardec. Isso é uma informação via Chico, do Emmanuel via Chico. Da onde está isso? Nos biógrafos e nos companheiros mais próximos dele, de Chico. Que Herculano Pires é a régua que melhor mediu Kardec. E o Herculano Pires fala para nós, dentro dessa ciência do infinito, é muito bacana a gente ver isso aqui, que não existe doutores em doutrina espírita. Olha que bacana isso. A gente precisa rever, né? Ressignificar essa visão que nós temos de doutrina espírita e dos estudantes espíritas. O Herculano fala que nós somos todos estudantes de doutrina espírita. Aí ele revela para nós, né? É a ótica do melhor metro que mediu Kardec, que nós só fazemos doutorado em espiritismo depois, no mundo espiritual. Doutorado da ciência do infinito só no plano espiritual. É muito bacana isso, né? Esse tratamento que Allan Kardec dava ao espiritismo. Mas vamos fazer aqui algumas reflexões, né? Ó, continuidade e perseverança. E depois ele diz para nós, ó, ele fala no início que esses estudos requerem atenção demorada e observação profunda. Muito legal isso. Por quê? A gente brinca, aí a gente brinca mesmo, né? É da cultura brasileira, né? A gente brinca que existem aqueles indivíduos. Se você quiser tirar o slide, pode tirar, Rafael. Tem outro slide depois. Ah, beleza. A gente brinca que existe aqueles indivíduos que chegam no recursos humanos de uma empresa, primeira tá chegando, né? A gente brinca com isso. Chega no recursos humanos de uma empresa, tá lá dando os documentos e tal, para ser fichado e tal. E o grande interesse dele, né, é quando vai ser as férias, né? Quando que vai ser minhas férias? Muito legal. A gente tem brincado com uma outra coisa. Existem aqueles indivíduos que chegam na casa espírita, às vezes vão se matricular no sistematizado e fazem uma pergunta muito parecida. Quanto tempo sistematizado? Aí hoje a gente está trazendo uma outra pergunta. Quanto tempo para a gente aprender a ciência do infinito? E aí existem uns números aí, né? Uns números. Para as apostilas X, a gente gasta tantos anos. Para a apostila Y, no sistematizado. Né? E aí tem um grupo de apostila que a gente gasta 4 anos. O que nós aprendemos em 4 anos? Da ciência do infinito. O que nós aprendemos em 4 anos da ciência do infinito? Né? Aí nós trouxemos 2 exemplos, para isso ficar materializado. 2 exemplos. Como que é estudar a doutrina espírita? Eu tenho 2 exemplos. Um muito próximo a mim, né? Um muito próximo a mim. E é uma pessoa que eu devo muito, né? Cheguei de Vitória na década de 90 e eu me matriculei num curso de mediunidade, lá do Estudante da Verdade. Já falei para ele isso publicamente, né? Numa oportunidade que foi necessária. Na década de 90, 94, por ali,
eu me matriculei num curso de mediunidade no Estudante da Verdade. Naquela época, já havia 16 anos que o Sinésio Griman e o Luiz Carlos de Carvalho ministravam esse curso. E eu aprendi algo que me serviu ao longo do tempo, né? Algo com o Luiz Carlos de Carvalho, porque ele contava para a gente assim. Ele dizia assim para nós. Tem companheiros que me vêm fazendo palestra e falam, nossa, Luiz Carlos, como é que você consegue guardar tanta coisa? Como é que você consegue todas essas informações? Né? Como é que você consegue? Aí ele diz assim, que naquela época, uma palestra de 1 hora, ele estudava 12 por 1. Aprendi isso com ele. 12 por 1. Estudava 12 horas para apresentação de 1 hora. Depois ele falou que com o passar do tempo, né, com o passar das décadas, ele começou a fazer 6 por 1. Estudava 6 horas para apresentação de 1 hora. Ou seja, não tem facilidade, né? Para aprender a ciência do infinito, não tem facilidade. Muito bem. Esse foi um dos primeiros aprendizados, né? Foi meu primeiro professor lá atrás sobre a questão do estudo, né? Alguém que levava muito a sério o estudo. Passou-se. Nós vimos uma live agora esse mês passado. Finalzinho do mês passado. Eu acredito que parte de vocês tenham visto. Essa live foi com Álvaro Crispino, uma outra pessoa que eu não estou lembrando o nome, e a Sueli Calda Schubert. Aí eu separei até uma obra aqui, né? Uma obra fantástica da Sueli. A gente tem aqui algumas obras aqui em casa da Sueli, né? Algumas obras. Aí a gente tem esse aqui, Transtornos Mentais, que é uma obra sensacional, né? Uma obra de pesquisa da Sueli, Transtornos Mentais. Essa obra trata do quê? Dos transtornos mentais, né? Dessa lista de transtornos mentais da Organização Mundial de Saúde, né? Tratado pela psiquiatria e pela psicologia. E ela foi estudar isso, foi pesquisar, né? Pesquisar uma série de estudiosos, Rollo May, que desencarnou em 2012, né? Já tivemos a oportunidade de falar de ansiedade na ótica espírita, e a nossa obra de pesquisa uma das obras de pesquisa foi Transtornos Mentais da Sueli Calda Schubert. E esse final de mês, e aí, quando a gente pega as obras da Sueli, a gente fica pensando assim, como é que a Sueli consegue escrever essas obras, né? E a gente vê as palestras da Sueli Calda Schubert, a gente fala, como é que ela consegue lembrar disso tudo? Como que ela fala dessas coisas, né? Como é que ela consegue lembrar desse amontoado de obra? E aí nós descobrimos agora, a gente conhece a Sueli há muito tempo, né? Há muito tempo que ela vem à nossa cidade fazer seminário. Tivemos com ela em 2019. Mas nessa live agora, do mês passado, ela traz para nós qual é a metodologia dela. Quem assistiu vai lembrar. Porque as pessoas também perguntam a Sueli, né? Ela falou que ela tem 5 grupos de estudo. Ela está em 5 grupos de estudo. Há 27 anos, há mais de 2 décadas e meia, ela está em 5 grupos de estudo. 3 grupos de estudo são grupos de amigos que fazem estudos em casa e a convida. E os outros 2 grupos na casa espírita que ela frequenta hoje. A segunda casa espírita, segundo ela, né? Ela tem a primeira casa espírita e ela fundou a segunda casa espírita. Então, são 5 grupos de estudo. Há 27 anos. Então, quando a gente está assistindo uma palestra da Sueli, quando a gente pega uma obra da Sueli, são diversas obras da Sueli, a gente precisa lembrar, tem 27 anos que ela participa de 5 grupos de estudo. Aí ela traz para nós um lembrete que é muito bacana. Ela não é coordenadora desses estudos. Ela é estudante de 5 grupos de estudos, há 27 anos. Nós não vemos a Sueli comentar um parágrafo nas suas palestras sem fazer uma referência a Allan Kardec. Um parágrafo. Todas as exposições dela, ela traz as suas referências kardecianas ou as referências dos espíritos que têm compromisso com Jesus na progressividade dos ensinos dos espíritos, como está lá no Livro dos Espíritos. O Herculano,
No meu documento está assim, né? Um documento de PDF. O Herculano, ele escreve 10 páginas sobre um único assunto. A progressividade dos ensinos dos espíritos. Né? E aí tem um grupo de espíritos e alguns médiuns que tem essa tarefa. A Sueli não fala um parágrafo, não escreve um parágrafo, não escreve o livro sem fazer as referências aonde? As obras básicas, porque a base dela é Allan Kardec. Aí ela traz aí ela diz isso para nós, né, que ela não é coordenadora de estudo. Lá, ela é estudante em 5 grupos há 27 anos. É uma pergunta que a gente deixa no ar. A Sueli homenageia Kardec? A Sueli Calda Schubert homenageia Kardec? O Luiz Carlos, fazendo 12 por 1, fazendo 6 horas para fazer uma palestra de 1, ele homenageia Kardec? Só para a gente pensar, né? O quanto que nós também estamos nos dedicando a homenagear esse Espírito escolhido por Jesus para trazer a terceira revelação, né? Esse Espírito que deu a vida física para trazer a terceira revelação. Vamos lá, Rafa. Vamos para o segundo assunto. Segundo slide. Allan Kardec, volta para mim, Rafa. Não deixa o texto aí, não. Só voltar 2. Aí, volta. Allan Kardec, beleza. A viagem espírita de 1862, a gente precisa lembrar que a viagem espírita, ela é, na verdade, a primeira viagem espírita é em 1860. Aí ele faz viagem em 1861. E quando nós estamos em 1862, ele fala uma coisa para nós, muito bacana. A gente está tirando de algumas obras alguns assuntos referentes à nossa vida, ao nosso contexto atual, para ver se nós estamos homenageando Allan Kardec. Vamos lá. Ele diz para nós, em 1862, na viagem espírita, que em 61 ele faz uma nova viagem, fez em 60, depois ele faz em 61, a 3 cidades, Sens, Mâcon e Lyon. E aí ele diz uma coisa muito bacana, ó. Aí o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma avaliação das cidades que ele visitou. Avaliação do movimento espírita, da época. Os grupos estavam sendo fundados nas várias cidades. Aí ele fala assim, ó. Com efeito, não é mais por centenas, diz ele, aí se conta os espíritas, como há um ano, e por milhares, é por milhares. Para melhor dizer, já não se contam. Então, em um ano, ele falou que já não dá mais para contar. A segunda viagem dele já não dá mais para contar. Devido à busca, né? Dentro de um ano ou 2, eles serão mais de 30 mil, uma perspectiva que ele faz em 62. Ó. O Espiritismo tem feito adeptos em todas as classes. Aí ele continua, né? E aí ele fala assim, ó, no ano passado, é aqui que a gente precisa fazer uma pequena reflexão. No ano passado, só havia um único centro de reunião, os de Brotô e os do Diju, chefe de oficina e sua mulher. Depois formaram-se outros em diferentes pontos da cidade. Aí ele cita aqui 5 grupos. 5 grupos em diferentes pontos da cidade. Estou pulando, tá? Sem contar, isso eram grupos oficiais. Sem contar grande número de reuniões particulares. Aí ele fala, ó, então havia apenas 2 ou 3 médios neófitos. Hoje, usar em todos os grupos. E muitos são de primeira ordem. As viagens de Kardec tinham 2 objetivos. Nós vamos ver Kardec numa conversa com o Espírito de Verdade, lá em Obras Póstumas, porque se aproxima um indivíduo querendo ajudá-lo e a espiritualidade superior adverte ele que, naquele momento, era importante que o organizador fosse ele, naquele momento, para evitar divergência, né?
divergência no campo das ideias, né? Para evitar atrapalhar a tarefa dele. Olha que bacana isso, hein? Olha que bacana isso. Então, ele começa a fazer as viagens a partir de 1860. Para quê? Avaliar o movimento espírita. Avaliar como é que estava a divulgação do movimento espírita e como é que estava a qualidade do movimento espírita. Então, ele afirma aqui que na primeira viagem havia apenas 2 ou 3 médiuns neófitos. Não conheciam a doutrina espírita. É avaliação, hein? Avaliação de qualidade mediúnica. Hoje, usar em todos os grupos e muitos são de primeira ordem. Ó, agora, na segunda viagem, em 1862, ele está falando que usar e muitos são de primeira ordem. Aqui, ele fala de médio de qualidade. Aí ele continua, ó. Em um só grupo, vimos 5 inscreverem simultaneamente. Em um só grupo, 5 escrevendo simultaneamente. Vimos igualmente um rapaz muito bom médio vidente, no qual podemos verificar essas faculdades desenvolvidas no mais alto grau. Quando a gente vê Allan Kardec dizendo que tinha um rapaz lá, em Brotou, em 62, que era muito bom médium, ó, onde ele pôde verificar essa faculdade desenvolvida no mais alto grau, a gente precisa ir lá no livro dos médiuns e estudar o critério que ele fala dessa faculdade. O critério que ele fala dessa faculdade. A faculdade de evidência, né? O discurso dele, nas primeiras páginas, quase que ele nega a faculdade de evidência. Para ele mostrar, ele mostrando para nós o quanto que essa faculdade é uma faculdade não muito comum. Aqui ele fala de um médium bom vidente. Olha que bacana. E aí ele entra no nosso assunto, né? Sem dúvida, pode colocar, Rafael, o texto. Pode clicar. Pode clicar, Rafa, o texto. Ó. Sem dúvida, era para desejar que se multipliquem os adeptos, mas o que mais vale ainda do que o número é a qualidade. Olha que bacana isso, hein? Olha que bacana isso. Isso está lá na viagem, e eu coloquei o que é o Espiritismo, porque no que é o Espiritismo também está exatamente esse texto. Nós escolhemos o que está aqui na minha mão, é a fonte o que é o Espiritismo. Por isso a imagem do que é o Espiritismo. Como que nós estamos? Nós temos preocupação com quantidade? Para a gente pensar, tá? É uma noite de reflexão, né? Como homenageamos Kardec e o quanto que nós seguimos as diretrizes de Kardec em vários aspectos. Até agora nós estamos no segundo aspecto. Nós temos preocupação com quantidade? E aí nós fizemos aqui algumas perguntinhas aqui, que está aqui nas nossas mãos, né? A gente está preocupado com a quantidade de pessoas que estão na casa espírita? A gente está preocupado? A gente tem preocupação com isso? A gente tem preocupação com a quantidade de pessoas que estão na casa espírita? Tem tantas pessoas na palestra. A gente tem essa preocupação? A gente tem preocupação em contabilizar, e aqui nós estamos falando, tem pessoas de várias casas, nós temos a preocupação de quantos assistidos tem na casa? Quantas bolsas foram doadas ao longo do mês? Quantas bolsas foram doadas ao longo do ano? Nós temos essa preocupação com quantidade? É para a gente refletir, tá? A gente está aqui, tem outras casas além da nossa casa, onde está sendo aí emitida essa reflexão da noite. Em tempos de live, nós estamos preocupados quantas pessoas estão assistindo a live? A gente tem essa preocupação? Isso é algo que nos angustia? Isso é algo que nos incomoda? Olha o que Kardec fala aí. Sem dúvida é para desejar que se multiplique os adeptos, mas o que mais vale ainda do que o número é a qualidade. Allan Kardec, na viagem, ele estava observando também a qualidade, não a quantidade. A quantidade de grupo que estava crescendo não era tão importante quanto a qualidade. Olha que bacana isso, hein? Olha que bacana isso. Olha que bacana isso.
Ó. E tem um outro aspecto, né? Tem outro aspecto. Por que isso? Por que a gente está trazendo isso aqui hoje? Como homenageamos Kardec? A maioria das nossas casas são casas pequenas. A grande maioria das casas do movimento espírita, graças a Deus, são pequenas. Por que graças a Deus? Porque existe uma diretriz no Livro dos Médiuns, das sociedades espíritas, uma diretriz para ser núcleos pequenos. Porque núcleos pequenos, segundo Kardec, para ter uma vivência familiar. Fica mais fácil administrar grupos pequenos. Ele não fala isso lá, mas administrar relações humanas também. Quanto menor o grupo, menos desafios. Quanto maior o grupo, maior desafio. Isso é natural. Muito bem. E a gente anda por aí no movimento espírita, né? E a gente vê essa preocupação. Às vezes a gente vai fazer uma palestra e alguém diz assim para nós. O anfitrião pergunta assim para nós. Elimar, só tem 10 pessoas hoje, eu não sei o que houve. Então a gente percebe que existe uma preocupação com quantidade. E a diretriz de Kardec, na viagem de 1862, falando para os irmãos de Brotô, o que importa é a qualidade. E aí, trazendo para cá, nós precisamos contextualizar essa ótica do codificador para os dias atuais. A gente está preocupado? Quantas pessoas estão frequentando? Quantas pessoas estão no evento que nós fazemos? Por que essa preocupação? A gente vai trazer aqui um apontamento de Jesus, né? Porque Jesus e Kardec estão afinados sobre a questão da quantidade. Afinados sobre a questão da qualidade. E nós vamos em várias casas muito pequenas. Muito pequenas. Casas que têm 2 cômodos. E quando nós podemos, e agora aqui a gente está podendo, a gente acerena esses corações. Né? O que importa nessa casa que tem 2 cômodos é a qualidade. Porque numa casa que cabe 300 pessoas, né, 600 pessoas, nós precisamos questionar qualidade e quantidade. Porque Kardec questionou qualidade e quantidade. Jesus também. Então, eu trouxe isso de lá para cá porque é algo que a gente pode contextualizar hoje, porque nós temos essas angústias, né? A gente precisa assumir que nós temos essas angústias. Você faz um evento, você fica na expectativa de quantas pessoas. Olha, não é uma doutrina de massa. Esse é o contexto doutrinário que dá suporte ao que Kardec falou aqui, né? Isso em 1862. Mas antes um pouquinho, né? No lançamento do Livro dos Médiuns, em 1861, ele diz para nós que a doutrina espírita não é uma doutrina de massas. Olha que bacana. Está lá na questão 350, no item 350 do Livro dos Médiuns. O objetivo da doutrina espírita, transformação moral da humanidade. Aí ele fala lá qual é a estratégia. Não é uma doutrina de massa. Não é uma doutrina de massa. Que bom que nós não vemos as casas espíritas cheias. Que bom. Porque a gente está lá, né? A gente está lá ligado das sociedades espíritas e estamos ligados à questão 350, vinculados, né, doutrinariamente, à questão 350 do Livro dos Médiuns. É a transformação do indivíduo e indivíduo, essa é a estratégia. O indivíduo transformando as massas. Aquele indivíduo que se modifica a família, modifica o ambiente de trabalho, modifica a sociedade, em qualquer posto que ele tiver na sociedade. Olha, essa é a ótica kardeciana. Nós, espíritas, não fazemos proselitismo. Aí, alguém que está ouvindo pode falar, não, Elimar? Alguém pode estar perguntando. Não, nós não fazemos. Eu tenho dito, nos nossos estudos, e já digo isso há muito tempo, nós espíritas precisamos fazer uma distinção do que é movimento espírita e do que é doutrina espírita. A doutrina espírita não é proselitista. Se os espíritas são, isso é responsabilidade do movimento espírita. É do movimento espírita enquanto coletividade e do movimento espírita enquanto individualidade. Aqui, nós estamos como expositor espírita. Nós vamos falar o que está escrito aqui.
A doutrina espírita não é proselitista. Nós não estamos à busca de prosélitos. Não estamos. Né? Não estamos à busca de prosélitos. Por quê que nós não estamos? Porque nós estamos afinizados com a proposta de Jesus, que disse que muitos procurariam a porta larga. Gente, esse ensinamento de Jesus está falando de qualidade e quantidade. Muitos procurariam a porta larga. Já tinham feito essa conexão de quantidade e qualidade com esse ensino de Jesus? Poucos procurariam a porta estreita. Poucos entrariam pela porta estreita. Por quê? Por quê? Por que será? Né? Essa é uma proposta de Jesus, hein? Que Kardec, afinizado com Jesus, traz para nós também. E como nós somos? Em 2016 eu escrevi assim: que esse dia, o dia de comemoração do nascimento, né? Nós estamos fazendo 216 anos do nascimento de Allan Kardec, enquanto Hippolyte e Leon Denisard. A gente está somando os dois, tá? Em 1804, dá 216 anos. Eu coloquei assim, ó, na introdução do texto, lá no perfil do Facebook oficial da Comerge. Um dia que traz, em seu contexto, motivos de muitas reflexões de nossa parte. Já que nos arvoramos na condição de continuadores da mensagem da qual se fez codificador, intermediário, organizador, preparado e escolhido pelo governo planetário. Como nós nos colocamos como continuadores, nós somos continuadores da proposta de Jesus e continuadores da proposta de Kardec. Os continuadores da proposta de Jesus entendem que a mensagem do Cristo é uma mensagem de porta estreita. A porta estreita tem um significado para nós: sacrifício e renúncia. Quantos estão dispostos? Multidões estão dispostas a renúncia e sacrifício? Multidões? A gente precisa pensar nisso, né? Nessa homenagem a Kardec, acho que todos já devem estar percebendo aí qual é o caminho, né, que nós queremos trazer. É o quanto que nós estamos seguindo as diretrizes de Kardec. Essa é a verdadeira homenagem, alguns já perceberam aí, né? E sendo fiel a Kardec e sendo fiel a Jesus, a gente vai entender que não é para multidão mesmo. Não é para multidão. Não é para multidão, né? Nós gostaríamos que os nossos parentes, que os nossos amigos, né, buscassem essa mensagem libertadora, né? Mas isso depende do indivíduo. É uma decisão pessoal, né? Quantos de nós temos parentes muito próximos de nós que nunca pisou numa casa espírita? Que não querem a mensagem espírita. Ok, né? Quantos amigos nossos sabem que nós somos espírita há quanto tempo, né? Quantos amigos nunca foram numa casa espírita? Ok. Por quê? Porque nós não fazemos proselitismo. Eu tenho uma amiga, já foi na casa espírita algumas vezes, aí eu lembro dela, como eu tenho certeza que ela não vai estar ouvindo, pode ser que ela ouça depois. A primeira vez que ela foi à casa espírita, ela que se convidou. Eu falei, Elimar, eu queria conhecer a doutrina espírita, eu sei que você é espírita. Meu ateliê ainda estava aberto, já tem alguns anos. Eu falei, lógico, seria legal você ir numa palestra para você conhecer, né? Muito bem. A que dia? Deixei ela decidir. Essa decisão tem que ser do outro, sem forçar a barra. Sem forçar a barra, né? Porque Allan Kardec diz isso para nós lá atrás, né? Que ele mesmo se convencera na conversa com o crítico no que é o espiritismo. Esse livrinho tão abandonadinho por nós, né? Tão abandonadinho por nós, né? O que é o espiritismo. Tão abandonadinho por nós. Na conversa com o crítico, ele fala que ele se convencera, né? Os elementos de convicção estão no próprio indivíduo. Aí eu lembro, fazendo um link aqui com a porta estreita e a porta larga, minha amiga falou assim, aí marcamos um sábado.
Aí eu disse para ela, olha, você vai de ônibus, né? Você está de ônibus, você vai descer lá, eu vou estar te esperando na porta, no ponto, para te apresentar a casa, para te apresentar os amigos, para ela ficar à vontade num ambiente que é muito natural para nós, mas para ela não. É um ambiente assim, né? Um ambiente meio estranho, né? Para quem está chegando, é porque a gente está tão acostumado, né? Vou contar isso daqui a pouco também, sobre ambiente estranho, logo depois dela. Aí, ela só disse assim para mim, um dia antes, Elimar, eu vou lá, mas eu não quero compromisso nenhum não, hein? Tá vendo? Olha só, ó. Parte das pessoas não querem compromisso mesmo, e nós precisamos respeitar isso, né? Parte dos indivíduos não querem compromisso, porque o trabalho do Cristo, em qualquer frente, ela vai exigir renúncia e sacrifício, né? Como que você vai oferecer um trabalho de qualidade sem estudar? Nenhum trabalho da frente espírita se faz com qualidade sem estudo, nenhum deles. Não existe trabalho mediúnico, para a gente passar para outro assunto, não existe trabalho mediúnico de qualidade sem estudo. Não existe exposição doutrinária de qualidade sem estudo. Não existe o SAPS, Serviço de Social Espírita, sem estudo. Não existe uma equipe de cozinha fazendo comida na casa espírita sem estudo de qualidade. E nós precisamos dizer isso, né? Não existe uma diretoria de casa espírita que não estuda, que tenha qualidade. Diretor de casa espírita tem que conhecer a doutrina espírita. A gente tem dito isso por aí. Porque não é uma prática comum. Não é uma prática comum. A gente vai por aí fazer estudos de EJE, palestras. Nós não vemos a diretoria das casas, né? Eu disse hoje uma live num seminário da Comerge, né? Eu tenho essa característica, é uma característica pessoal e eu não faço isso de propósito. Mas tem hora que intencionalmente eu quero ser contundente, porque essas coisas precisam ser pensadas. A doutrina espírita é uma filosofia. Eu não viria aqui para ficar lendo texto filosófico, né? A gente precisa pensar. E a minha proposta na tribuna é fazer as pessoas pensarem. As pessoas precisam pensar. As casas que eu vou por aí, eu não vejo a diretoria estudando. Não vejo as diretorias lá na palestra. A gente não sabe por quê. Nós não sabemos que papéis, né? Que burocracia existe na hora da palestra, né? Não sabemos. Que burocracia que existe na hora da palestra. Que papéis precisam ser vestidos na hora da palestra. A não ser que tenha um trabalho simultâneo. Trabalho, né? Simultâneo. Né? Essas coisas precisam ser ditas. Por quê? Não existe nenhum trabalho, não existe uma boa evangelização se o evangelizador não está lá matriculado no sistematizado. Evangelizador que não está lá matriculado no sistematizado, que não estuda constantemente doutrina espírita, oferece uma aula mais ou menos. Desculpe. Né? Está aqui dentro do texto, aqui, qualidade e quantidade. Né? Facilitador de mocidade, de juventude, que está à frente de 25 consciências, são espíritos imortais. Nós falamos os jovens, espíritos imortais que vieram para a Terra cumprir tarefas importantíssimas no planeta. Nós não sabemos nem para onde esses jovens vão. Né? Nós falamos essa semana, vamos repetir aqui. Falamos com 2 amigos, né? Nós precisamos ter muito cuidado de frente para a juventude. Cuidado com as nossas disposições íntimas sobre alguns assuntos, né? Porque Jesus, segundo Kardec lá na Gênese, Sinais dos Tempos, e agora a contribuição de um espírito que está dentro de uma linha de progressividade dos ensinos dos espíritos, através do médium Divaldo Pereira Franco, Filomeno de Miranda. Ele diz para nós que Jesus está enviando um grupo de espíritos para cá. Para quê? Para cumprir tarefas em todas as áreas humanas. Se nós temos preconceito de alguma área humana, cuidado com o que você está falando na mocidade. Por quê? Porque Jesus está enviando espíritos, inclusive em áreas que talvez nós não gostemos. Aí eu falei para eles que Jesus, por exemplo, porque lá no Transição Planetária, diz para nós, que Jesus envia, nesse momento, espíritos extremamente preparados, alguns que estão voltando, que desenvolveram
tarefas. Desenvolveram tarefas em outros momentos da historicidade humana, da historicidade aqui da Terra. E alguns que estão vindo de outras cercanias planetárias, né? De outras dimensões, para cumprir tarefas em todas as áreas, na ciência, na arte, na política, em todas as áreas humanas, né? Para quê? Para alavancar o progresso da Terra. E o Filomeno traça para nós, como Kardec traça lá na Gênesis, imigração e emigração de espíritos. Um grupo de espíritos está chegando e tem um grupo que está saindo para outras moradas, porque o seu pensamento não suporta mais a nossa a constituição planetária, né? Isso nós temos preconceito de alguns assuntos, né? Um deles a política. Se nós temos preconceito da ciência política, a gente tem que tomar cuidado. Porque Jesus, nesse momento, está enviando para cá indivíduos para todo o mundo. Para essa ciência. Olha só. Aí tem um jovenzinho lá e você demoniza a política. Que bacana, hein? Está atrapalhando o serviço de Jesus. Por quê? Porque não estudou. Porque se você estudasse, você estaria ajudando esse indivíduo a entender que ele precisa se moralizar. A doutrina espírita traz recursos de moralização para ele ir lá para a área dele. Qual área? Qualquer área humana. Olha. Percebe? O quanto que o estudo ele traz qualidade para qualquer tarefa espírita. E aí nós diríamos, para fechar aqui essa parte, pode colocar o outro slide, Rafael. Não existe nenhum setor espírita com qualidade sem estudo, sem conhecimento de causa. Se você não conhece o setor profundamente, você oferece um serviço mais ou menos. A última, para a gente fechar. Identidade dos espíritos. Capítulo 24. Ó. Aqui, a gente precisa, nesse momento, é o nosso último assunto, a gente precisa, nesse momento, repensar algumas coisas. Né? A gente ouve muita notícia, né? Todo mundo lembrando que o tema é como homenageamos Kardec. E lembra que ele doou a vida, segundo o médico dele, Dr. Demir. Vamos lá. Muitos amigos nos procuram, né? Com mensagens, né? Que estão circulando por aí na internet, em revistas físicas e revistas online. Aí nos perguntam, você acha, Limar, você acha que esse espírito é ele mesmo? Você acha que esse aqui é o fulano de tal que está voltando, escrevendo essas coisas? Não sei, né? A gente com olhar, né? O olhar de quem? Camille Flammarion, no túmulo de Kardec, traz para ele, diz quem é Kardec para ele, né? O bom senso encarnado. Se nós temos em Jesus o amor encarnado, nós temos em Kardec o bom senso encarnado. Aí nós vamos dizer, sobre a identidade dos espíritos, o que? O bom senso encarnado. Segundo o astrônomo Camille Flammarion, o que ele fala sobre a identidade dos espíritos? Nós vamos só falar da referência, né? Da referência. Olha o que ele coloca. Pode colocar, Rafa. Pode clicar. Esse capítulo é o capítulo 24 do Livro dos Médiuns, né? E aí nós vamos apresentar rapidamente, né? Apresentar rapidamente. Ah, se você quiser clicar, pode, tá? Kardec, ele divide esse capítulo assim. Porque as pessoas vêm perguntar para nós, normalmente, mensagem de artistas, mensagem de indivíduos que passaram pela Terra recentemente, né? E aí começam a escrever carta, alguns escrevem até livro, né? E de uma maneira muito rápida. Né? E aí as pessoas vêm nos perguntar sobre a identidade dos espíritos. O que Kardec deixou sobre a identidade dos espíritos? O que ele deixou sobre a identidade dos espíritos? Deixou o capítulo 24 do Livro dos Médiuns. O capítulo Obsessão, capítulo 23. Logo depois, o capítulo 24,
da identidade dos espíritos. Olha, aí ele deixou assim, para identificar os espíritos, ele fala assim, ó, na questão 267. Primeiro ele faz comentário da questão do item 255 ao 266. Aí na 267 ele fala assim para nós, ó, podem resumir-se nos princípios seguintes os meios de se reconhecer as qualidades dos espíritos. Aí ele traça para nós 26 princípios. 26 princípios para nós identificarmos os espíritos. Olha a qualidade que Kardec coloca nesse capítulo. A qualidade de itens. Princípios, 26 princípios. Aí nós temos que ler aqui os 26 princípios, né? Estudar os 26 princípios na identificação dos espíritos. Mas depois, a partir da questão 268, ele traz para nós 28 questões que os espíritos responderam. Ó, questões sobre a natureza e identidade dos espíritos. 28 questões. O que nós temos dito quando a pessoa é espírita, né? A pessoa é espírita. Então, com todo esse estardalhaço que nós vemos por aí, sobre indivíduos que desencarnam e aí vêm escrever livro, muito recentemente, muitos deles têm uma vida atribulada. Para os espíritas, a gente fala, ó, tem que estudar o capítulo 24 lá do Livro dos Médiuns, cara. Porque são 26 princípios e 28 perguntas respondidas pelos espíritos sobre a identidade e a natureza dos espíritos. Olha isso. Percebe? E aí a gente fecha perguntando isso, né? Perguntando isso. Nós temos homenageado Kardec? Nós temos dado valor àquela vida dedicada para estruturar isso que nós temos acesso hoje com tanta facilidade. Nós digitamos ali no Google e aparece lá o Livro dos Espíritos, né? Toda a dificuldade que ele teve. A gente precisa... Olha o que Kardec fala. O Rafael colocou. Nós não íamos ler, mas vamos lá. Ó. A questão da identidade é, pois, como dissemos, quase indiferente. Quase indiferente. Quando se trata de instruções gerais. Quando é instruções gerais, a identidade é indiferente. Uma vez que os melhores espíritos podem substituir-se mutuamente, sem maiores consequências. Eu estava numa reunião há uns anos atrás, e lembrei disso hoje, no Rio de Janeiro. Uma médium incorpora um espírito. E os traços da psicofonia, no final, dava a entender que era o Dr. Bezerra de Menezes. Dava a entender. Ninguém identificou. Ele não se apresentou, né? Olha essa resposta aí. Dr. Bezerra de Menezes tem um grupo enorme de espíritos que se afinizam com ele. Nós vamos encontrar isso quando a gente estuda sobre os espíritos protetores. Aí, na época, ficaram aquela dúvida. Eu falei, gente, pode ser ele ou um emissário dele, não importa. O que importa é a mensagem. Por quê? Porque eu tinha estudado isso aqui. Identidade dos espíritos. Olha o que eles falam. Quando se trata de instruções gerais, uma vez que os melhores espíritos podem substituir-se mutuamente, sem maiores consequências. Os espíritos que são da mesma falange e que são da confiança do mentor da falange, pode... Aí lá no Livro dos Espíritos, quando trata dos protetores espirituais, eles falam, olha, é como um soldado recebendo uma ordem de um general. Ele vai lá e cumpre a mensagem, ele leva a mensagem. E isso costuma ter uma confusão no movimento. Ah, mas não é ele, não é ele. Ele falou, olha, a gente olha a mensagem. E Kardec diz que é quase indiferente a questão da identidade. E aí ele fecha. Gente, nós trouxemos trechos de textos grandiosos. A identidade dos espíritos tem um capítulo inteiro. Vou repetir. Tem 26 princípios para identificar os espíritos. Né? 26 princípios, que a gente não podia falar nenhum aqui. 26, né? Como é que a gente escolhe um? E 28 perguntas respondidas pelos espíritos. E mais os comentários de Kardec, que vai da 255 até a 266. Olha que capítulo rico. E nós ficamos discutindo isso no movimento espírita. Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo, cujas individualidades nos são, com exceções raras, desconhecidas. Nós não conhecemos todos os espíritos superiores do planeta Terra.
Nós não conhecemos todos os emissários do Cristo. Esse grupo de espíritos que nós conhecemos é um grupo diminuto diante. Por quê? Porque não são conhecidos na nossa história. São espíritos muito elevados, que trabalham diretamente com Cristo. Olha aí, ó. Com exceções raras, desconhecidas por nós. Isso está no livro dos espíritos, está no livro dos médios. E a gente fica tentando adivinhar quem é o espírito. Olha só que coisa, né? Nós trabalhamos com... A gente tem 2 relatos de 2 trabalhadores espirituais que se colocam como intermediário da espiritualidade. Intermediário. Né? O Zé Grosso, conhecido no movimento espírita, conhecido por todos nós aí da Comerc, ele se identifica para nós como um carteiro. Não sei se todos lembram aí. Ele é um carteiro da espiritualidade superior. Um carteiro. Ó. E nós, na nossa casa, nós temos lá um emissário da mentora. Ele fala em nome dela. Parte do que ele traz é dela. Ela e a equipe de mentores, né? Os espíritos não trabalham sozinhos, são equipes. Ele fala em nome deles. Zé Grosso, fala em nome deles. É muito bacana conviver com ele, né? Porque ele sempre se apresenta assim. Porque eles imaginam que nós conhecemos isso aqui, porque nós somos espíritas, né? Eles imaginam que nós conhecemos esses princípios, né? Então, a ideia hoje era essa, né? A gente repensar aí o quanto que nós homenageamos Allan Kardec, o quanto que nós homenageamos ele, né? O quanto que nós dedicamos a nossa vida, indiferente dessa convenção social, nós falamos isso no começo, por isso nós pedimos o Rafa para colocar a página do Emanuel, convenções, né? O quanto que nós nos dedicamos e quanto que nós, de pouco a pouco, estamos deixando essas convenções para lá, né? A campanha do suicídio não pode ser um mês só, né? Reverenciar o valor, a dedicação, a doação da vida desse espírito emissário do Cristo não pode ser só em outubro. A gente precisa valorizar ele em todos os meses, né? Porque essas datas são datas que nós convencionamos. São datas de convenção humana. Não guarda nenhuma relação com a espiritualidade superior. São datas aqui da Terra, né? É importante o nascimento, é importante a historicidade, mas eu tenho certeza que para ele é mais importante se nós, enquanto espíritas, estamos seguindo a diretriz dos espíritos. Qual é a diretriz que nós temos para a mediunidade? O livro dos médiuns. Se a nossa casa não segue uma diretriz do livro dos médiuns no campo mediúnico, nós não estamos homenageando Kardec, né? Se a nossa casa não segue uma diretriz sob o ponto de vista da gestão, da maneira que ele coloca no livro dos médiuns e da maneira que ele coloca lá no Obras Póstumas, o chefe do espiritismo, né? Daquela maneira democrática que ele fala que deveria ser o movimento espírita, nós não estamos homenageando ele, nós estamos sendo fiel. Olha que bacana isso, hein? Ainda, para fechar, de verdade, a gente só lembra de uma coisa que está no capítulo, nós falamos aquela hora e acabamos não falando. Capítulo 27, do Evangelho segundo o Espiritismo. Para a gente começar aí a pensar sobre quantidade e qualidade. Que ainda está dentro também aí da identidade dos espíritos. Ó. Por isso nós falamos que Kardec está afinizado com Jesus. O Mateus e o Marcos registram uma fala de Jesus, que é algo que a gente faz todo dia. E Jesus, também como Kardec, né, ou Kardec como Jesus, traz essa questão da importância da qualidade, né? Porque no mundo nós estamos acostumados com quantidade. O mundo materialista fala de quantidade. A ótica de Jesus e a ótica de Kardec nos traz para a qualidade daquilo que nós oferecemos. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras que serão atendidos. Olha que bacana isso, né? Jesus levou em conta na prece que não é pela multiplicidade, é pelo que você sente, né? Será que nós já aprendemos isso? Nós homenageamos Kardec porque ele colocou aqui um capítulo inteiro, capítulo 27, pedi e obtereis. E aí o primeiro subtítulo ele colocou, não por acaso, porque era um pedagogo formado em Verdun,
qualidade da prece. Olha que bacana isso. Então, prece tem qualidade. Olha. E aí ele usa o texto de Jesus, quando Jesus fala para a gente que não era importante a multiplicidade das palavras. O que era mais importante é o que está no nosso coração. Que Jesus nos ampare. A gente agradece mais uma vez a casa, a paciência de vocês, a ajuda aí do nosso amigo Rafael. A gente espera ter atendido a expectativa em torno do tema. Que assim seja. Doutrina, consolo e esperança, verdade que nos alcança com todo o seu fulgor. Luz que ilumina a estrada escura e nos liberta da amargura e nos desperta para o amor. Kardec é o sol que nos conforta, é a porta aberta do renascer. Kardec é o cais que nos aporta, compromisso vivo do aprender. É luz que nos envolve, aflorando a fé, reforçando o amor, refazendo os dias, desfazendo a dor. É luz que nos envolve, aflorando a fé, reforçando o amor, refazendo os dias, desfazendo a dor. Amor, amor, amor a dor desfaz. Kardec nos inspira paz. Amor, amor, amor a dor desfaz. Kardec nos inspira paz.